Boa noite. Então, hoje o nosso conteúdo na segunda aula desse bloco está mais extenso um pouquinho. Importantes, e eu tenho certeza que uma ou outra questão cai a respeito desses conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar substantivo, plural de substantivo composto, numeral, particularidade dos numerais, artigos, adjetivos e plural dos adjetivos. Qual o objetivo da minha aula? É revisar o substantivo quanto ao tipo, simples, composto. Eu trouxe por bloquinho. Simples, ou substantivo é simples ou composto, ou concreto ou abstrato, ou comum ou próprio. Então, assim, ele ser simples não impede ele ser concreto, mas impede ele de ser composto. Ele ser concreto não impede ele de ser comum, mas impede ele de ser concreto. Entenderam? Porque um é o contrário do outro. Aprender as regras do plural de substantivos compostos, que são regras bem específicas, reconhecer os artigos, porque são importantes para aprender outros conteúdos, aprender as particularidades numerais e saber como os adjetivos funcionam. E aprender daí também, nós vamos começar assim, nosso roteiro da aula. Vamos começar com os substantivos, depois nós vamos transitar para o plural de substantivo composto. Vamos para o numerais, vamos trabalhar a questão das particularidades dos numerais, vamos para os artigos, adjetivos e vamos finalizar com o plural dos adjetivos. Então, primeira coisa, o que que são os substantivos, gente? Substantivo são todas as palavras que designam seres em geral, lugares, objeto, ideias, ações, entidades reais ou imaginárias. Imaginários que eu falo assim, Saci, por exemplo, Papai Noel, é um substantivo também. Entenderam? Então, tudo aquilo que eu posso nomear, eu chamo de substantivo. Então, se você tem dúvidas se aquela palavra é substantivo, vocês perguntem: que nome eu dou para isso? Eu dou nome de substantivo, eu dou nome de João, então é um substantivo. A classificação, eu vou começar com simples ou composto. Então, se o substantivo é simples, ele não pode ser composto. Então, caneta é simples, porque é formado por apenas uma palavra. Já composto é caneta tinteiro, couve-flor, porque é formado por duas ou mais palavras. Girassol, por exemplo, passatempo, tudo substantivo composto. O que que é o substantivo composto? É formado por duas palavras diferentes. Elas podem estar juntas na mesma palavra, né? Elas sofrem uma aglutinação ali, como girassol, por exemplo, ou elas podem estar separadas por hífen, como é o caso de caneta tinteiro, couve-flor, ok? E aí nós temos o plural de substantivo composto. Então, quando que os dois elementos vão para o plural? Primeiro, quando ele é formado por dois substantivos. Quando ele é formado por dois substantivos, carta é um substantivo, bilhete é um substantivo. Ele fica cartas, bilhetes. Quando é formado por um substantivo ou por um adjetivo, cachorro é um substantivo e quente é um substantivo. Então, é um adjetivo. Então, fica cachorros quentes. Quando é formado por um adjetivo e um substantivo, gentil é um adjetivo e homem é um substantivo. Fica gentis homens. Quando é formado por um numeral, por exemplo, quinta, e um substantivo, feira, quintas-feiras. Quando é formado por um pronome, pouco é um pronome indefinido, mais um substantivo, vai ficar poucos casos. Ficou claro isso para vocês? Então, o que que vocês têm que pensar? A formação ocorre, por exemplo, quando nós temos palavras compostas agora, como eu falei para vocês, só que elas sofreram aglutinação, elas não são separadas por hífen, mas elas são compostas do mesmo jeito. Por exemplo, passa vem do verbo passar e tempo vem de tempo. Aí é plural normalmente, vai ficar clarabóias e passatempos, como se fosse uma palavra, substantivo simples mesmo. Porque o plural de substantivo simples só ele acontece acrescentando S. O substantivo composto que tem particularidades. Então, vamos de novo. Aí, gente, quando a gente. Dois substantivos, só que o segundo substantivo, ele como se qualificasse o primeiro, como ele que definisse a particularidade do novo substantivo. Quando isso acontece, gente, somente
o primeiro substantivo vai para o plural, a primeira palavrinha, por exemplo, cidade satélite. Eu vou conhecer a cidade satélite de Brasília. Então, porque são várias cidades e satélite está qualificando as várias cidades lá. Saiu um decreto-lei. Eu irei estudar os decretos-leis. Então, eu estou falando que são vários decretos. Lei está qualificando o decreto. Palavras-chave, ó. Pombo, pombos, correio. Públicos, alvos. Entendeu? São dois substantivos também, só que o segundo é que meio que caracteriza o primeiro. Quando o substantivo é formado por um verbo mais um substantivo, aí o que acontece, gente? Somente a segunda palavra vai para o plural. A segunda palavra. Segunda, ó. Beija, por quê? Porque o substantivo, o verbo, é uma palavra que não varia. Ela não recebe o S de plural. Entendeu? Então tem duas regras aqui claras. Uma é que só o primeiro vai para o plural, se forem dois substantivos, porque o segundo qualifica o primeiro. Só o segundo vai para o plural se a primeira palavra é verbo. Agora, se eu tenho substantivo com preposição, por exemplo, pé de moleque, eu tenho de aqui, que é uma preposição, preposição sem cabeça também é uma preposição. O que vai acontecer? Somente a primeira palavra vai para o plural. Pés de moleque, mulas sem cabeça. E outra coisa que é bem importante para vocês saberem: essas palavras compostas perderam o hífen a partir da segunda da reforma ortográfica que teve. Então, o certo é mão de obra, lua de mel, dia a dia, sem hífen. Só que nós ficaram algumas palavrinhas ainda que mantêm esse hífen, que são palavras que são consolidadas na língua, que é água de colônia, arco da velha, cor de rosa, ao Deus dará, mais que perfeito, pé de meia e a queima-roupa. Então, são palavras que vão continuar com hífen, ok? Aí, trabalhar agora com o substantivo concreto e abstrato. Então, concreto, o que é concreto, gente? É aquilo que eu posso, são os substantivos que eu posso ver, que eu posso visualizar, que eu tenho uma imagem deles, que são mais objetivos, tá? Como pessoas, animais, objetos, lugares, coisas, entidades. Quando eu falo animais reais, o imaginário, por exemplo, mula sem cabeça, é um substantivo concreto que eu consigo visualizar a mula sem cabeça. Entenderam? Independente se existe ou não. É aquilo que eu consigo fazer uma imagem mental dele. Já os abstratos são aqueles que são sentimentos de são sentimentos, são qualidades, são defeitos, são sensações e são ações. Por exemplo, sentimento de amor, ódio, alegria, amizade, honestidade, beleza, teimosia, grandeza, frio, dor, fome, elogio, vingança, movimento e corrida. Tudo isso são abstratos. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma imagem mental deles. Esse substantivo abstrato, ele só existe porque tem alguém para sentir. Por isso que é abstrato. Entenderam? A diferença de concreto para abstrato. E aí nós temos depois comuns e próprios. O comum, gente, são aqueles que eu escrevo com letra minúscula. Indico todos os seres daquela categoria, daquela espécie. Já o próprio é quando eu pego um ser daquela categoria e e, e tiro ele daquele meião, e aí ele se torna um substantivo próprio. Por exemplo, homem é comum, mas quando eu dou o nome de Cláudio, ele se tornou substantivo próprio. Atlântico é próprio, mar, oceano é comum. Amapá é próprio, estado é comum. México é próprio, país é comum. E agora já nós vamos para os coletivos. Os coletivos nada mais são que grupos, agrupamentos de seres das mesmas espécies. Por exemplo, uma reunião, um grupo. Em vez de eu falar, eu vou pegar, eu tenho livros, vários livros, eu tenho um acervo de livros.
Eu tenho. Ah, querem ver meus álbuns? Álbum significa que álbum de biblioteca, álbum de figurinha. Alcateia é um conjunto de lobos. Armada, navios de guerra. Arquipélago, ilhas. Atílio é um conjunto de espigas de milho. Atlas é um conjunto de mapas. Baixela, utensílios de mesa. Banca, por exemplo, uma banca de examinadores de uma prova, por exemplo. Bando de aves, malfeitores, cigano, batalhão de soldados, cáfila de camelos, cambada de vadios, caravana de viajantes, por exemplo, a caravana que vai para Aparecida, né? Cardumes de peixes, chorrilho, tolices, besteira, elenco, atores, esquadra, conjunto de navios, esquadrilha, aviões, horda, invasores, salteadores, legião de soldados, de anjos e de demônios, matilhas, cães de caça, miriade, quantidade indeterminada de alguma coisa, de árvore, de colunas enfileiradas. E século é conjunto de 100 anos, década de 10 anos, bimestre, conjunto de 2 meses, trimestre de 3 meses. E nós temos ainda a classificação do substantivo que é o primitivos e derivados. Primitivos, gente, são aqueles que vêm primeiro. E derivados são aqueles que vêm segundo. Então, por exemplo, cidade vem primeiro, cidadela é derivado de cidade. Água, primitivo, aguaceiro, derivado. Flor, primitivo, floricultura, derivado. Escola, primitivo, escolar, derivado. Aluno, primitivo, alunado, derivado. Aí nós temos agora flexões de substantivos, ou seja, é aqueles flexões de gênero. Aqui eu estou falando de gênero, né? Então, o que acontece? Ele pode ser feminino ou masculino, mas tem alguns substantivos que têm particularidades. Então, a gente classifica eles como substantivos uniformes. Eles se dividem sobre comum, comum de dois gêneros e epicenos. O sobrecomum, gente, ele só tem um gênero. Quer se refira ao homem, ou quer se refira à mulher. Por exemplo, a pessoa. Eu posso falar pessoa para homem ou mulher. O cônjuge, tanto para homem quanto para mulher. A testemunha, tanto para homem quanto para mulher. E eu só vou saber o gênero pelo contexto. O indivíduo, homem ou mulher. A criança, homem ou mulher. Menino ou menina. Depois nós temos o quê? O comum de dois gêneros. Por exemplo, o intérprete. Aí, gente, para esse usa-se o artigo para diferenciar o intérprete homem, a intérprete mulher, o jurista, a jurista, o colega, o agiota, a agiota, o fã e a fã. E todo substantivo terminado em ista, eles são comuns de dois gêneros. Agora, os epicenos. Os epicenos é quando eu me refiro a animais. Como que eu vou saber? Tem animal que eu não posso colocar simplesmente o azinho depois e dizer que é feminino. O que que eu faço? Eu coloco macho ou fêmea no final. Então, o jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. A onça macho, a onça fêmea. O peixe fêmea e o peixe macho. Aí a gente chama de epicenos. Agora, tem substantivo, gente, que tem o significado no masculino e outro no feminino. Então, por exemplo, eu coloco o artigo na frente e mudo o sentido dessa palavra. Por exemplo, eu falo o capital, eu estou falando de bens material. Se eu falo a capital, eu estou falando de cidade. O cabeça, eu estou falando de chefe, de líder. A cabeça, de parte do corpo. O caixa, eu estou falando de cobrador. E a caixa, de recipiente. O rádio, eu falo de aparelho. E a rádio, eu falo de emissora. O guia, condutor. A guia, documento. O moral, ânimo. E a moral, bons costumes. Artigo.
O artigo, gente, ele acompanha o substantivo para determinar definido ou indeterminar o indefinido. Exemplo definido: o homem, a casa e os cachorros. Então, eu estou falando de um determinado menino, uma determinada casa e um determinado, ou determinados cachorros. Agora, o indefinido eu falo um amigo, uma flor, uns dias. Um amigo qualquer, uma flor qualquer, um dia qualquer. Agora, se eu falo o dia, aí eu estou definindo qual que é o dia. Por exemplo, fala assim, um dia desse eu vou na sua casa. É um dia qualquer. Fica vago, fica indefinido. Numeral. O numeral já indica a quantidade, a ordem, se é múltiplo ou fração. Então, nós temos cardinais, que é um, dois, três, indica a quantidade. Ordinais é primeiro, segundo, terceiro, indica a ordem. Eu costumo decorar assim, ó. O de ordinal, ok? Cardinal, a quantidade. Fracionário tem a ver com fração, um meio, um terço, um quarto, um quinto. E eles podem. Então, por exemplo, os ordinais, ele pode vir como característica do substantivo, ó, primeiro lugar, ok? Então, primeiro lugar, segundo lugar e assim por diante. Numerar agora as particularidades dos numerais. Como que eu uso em datas? Eu até coloquei uma letra maiorzinha aqui para vocês fixarem bem. Em datas. Os numerais cardinais, tá? A gente usa para o dia e o ano de uma data. Porque os cardinais, quais são os cardinais mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas apenas o numeral ordinal é usado para o primeiro dia do mês. Entendeu? Primeiro, hoje é dia primeiro. Entenderam? Ó, esse no primeiro, no dia 1º de setembro, ordinal. Hoje são 13 de novembro. 13 de novembro, cardinal. Escrita por extenso. Ao escrever numerais por extenso, os números não são separados por vírgulas. Eles podem ser usados 335. 335. Ok? Não precisa separá-los por vírgula. Use concordância. Os numerais concordam em gênero, masculino e feminino, número, plural, singular e plural, com o substantivo ao qual ele se refere. Então, vamos lá. Anteposição é antes, pós-posição é depois. Então, esses numerais, eles dependem da posição que eles estão em relação ao substantivo. Por exemplo, para séculos, nome de papa e reis, usa-se o ordinal até o décimo. E o cardinal a partir do 11º. Por exemplo, ó, Henrique 8, né? Eu falo oitavo. Entenderam? Aí, se fosse Henrique 12, Henrique 13, eu não vou falar século 21º, eu falo século 21, nós estamos no século 20, entenderam? Uhum, então, para século, nomes de papa e reis, a gente usa o quê? Ordinal até o décimo e o cardinal a partir do 11º, entendeu? Ficou claro para vocês isso? Então, se é o rei quinto ou rei 15? Não, rei 15 ou rei 15º? Rei 15, né? É, Então, por isso que é João Paulo II, Bento XVI. Entenderam, gente? Ficou claro para vocês isso? Então, vamos para o próximo. Diferença entre número e numeral. O número, gente, eu estou falando da matemática, a ideia de quantidade. Já o numeral é a palavra que a representa. Então, o numeral é a classe gramatical. Entendeu? Então, número é uma coisa, numeral é outra. Agora vamos para os adjetivos. Para que servem os adjetivos, gente?
Eles caracterizam, atribuem a característica a pessoas, lugares, objetos e animais. Por exemplo, aquele prédio é antigo ou uma pessoa feliz. Ó, prédio antigo está dando característica a prédio. Feliz está dando característica a pessoa, certo? Gênero. Então, aqui, ó, homem bom, mulher boa. Homem bom, mulher boa. Gênero masculino, gênero feminino. Ele se flexiona em singular e plural com substantivo. Homem bom, o homem é bom. Os homens são bons. Muda. Normalmente é assim que faz o plural, né? Do substantivo com os adjetivos. Os tipos de adjetivos, assim como os substantivos têm os tipos, os adjetivos também. Eles têm simples, compostos, primitivos, derivados e pátrios. Então, o simples é formado por apenas um radical, bom, feliz e antigo. Já o composto, gente, é formado por duas palavrinhas: azul claro, claro, cardiovascular, primitivo. Eles não originam, eles são bom, por exemplo, bom é primitivo. Os derivados, eles derivam de outra palavra, por exemplo, brasileiro, derivado de Brasil, amado, derivado de amar. Os pátrios, gente, indica a posição, a origem geográfica, como a nacionalidade, a naturalidade. Por exemplo, paulistano nasceu na cidade de São Paulo e paulista nasceu no estado de São Paulo. Brasileiro nasceu no Brasil, alemão nasceu na Alemanha. E os adjetivos pátrio, eu trouxe alguns para você. Quem nasce na França é francês. Então, França é com letra maiúscula, inicial aqui. Francês é comum. China, maiúsculo. Nome do país, chinês é comum. Noruega, maiúsculo, porque é nome do país. E norueguês é comum. Então, todos os pátrios são comuns. Suécia nasceu sueco. Bra- Estados do Brasil, Bahia, eu chamo de baiano, baiense. Sempre os adjetivos pátrios são escritos com S, tá? Não é com Z, não. São Paulo é paulista, Rio de Janeiro, quem nasce na cidade é carioca. E quem nasce no estado é fluminense. Tocantins é tocantinense. Goiânia, quem nasce em Goiânia é goianense. João Pessoa, João Pessoense. Manaus, manauara. Rio de Janeiro, cidade carioca. Agora nós vamos para o plural dos adjetivos, para o plural. Como que a gente faz o plural dos adjetivos? Então, a regra geral, nos comuns, é só adicionar um S no final. As casas são bonitas. Casas bonitas. Só que quando eles têm algumas terminações, aí a gente tem que pensar direitinho. Exemplo, se eles terminam em M, o que que eu vou fazer? Eu troco M pelo N e acrescento S. Bom, bons. Ruim, ruins. Quando ele termina em R, ES ou Z, eu faço felizes, eu acrescento ES. Cortês, corteses. Ok? Quando eles terminam em AL, vai AS no final. Problema rural, problemas rurais. E agora nos adjetivos compostos, gente. Apenas o segundo vai para o plural. Por exemplo, castanho escuro, castanho escuros. Político social, políticos sociais. Rosa claro, rosa claros. Então, o substantivo composto, o segundo vai para o plural. Agora, gente,
Se o substantivo composto é formado, a regra geral manda só o segundo e o plural. Só que se ele é formado por um que não admite plural já na sua como característica básica dele, não é porque ele se transformou em adjetivo composto que ele vai receber plural. Então, aqui, ó, mal. Eu não, o mal, gente, é um advérbio. O advérbio não varia. Então, ele vai continuar não variando aqui. Então, vai ficar mal educados. Sobre é um advérbio também, ou preposição. Não varia. Aqui ele vai continuar não variando também. Sobre humanos. Recém-nascido. Também não varia. Vai ficar recém-nascidos. Agora, os adjetivos compostos por adjetivo na frente e substantivo depois. Nenhum elemento vai plural. Por exemplo, saia azul turquesa, saias azul turquesa. Vestido verde, isso aqui está relacionado a cores que você tem que pensar. Vestido verde água, vestidos verde água. Pedra verde esmeralda, pedras verde esmeralda. Por quê? Porque a primeira palavra aqui é adjetivo, a segunda palavra aqui é substantivo. Aí, o que acontece, gente? Nenhum vai para o plural, fica invariável. Agora, se eu tenho cor, né, ó, formado por cor de mais substantivo, também nenhum vai para o plural. Quadro cor-de-rosa, quadros cor-de-rosa. Olhos cor do mar, olhos da cor do mar. Tá, gente? Esse aqui vai continuar com if, o resto tá sem if, tá? Vestido cor de safira, vestido cor da safira. E agora nós vamos resolver as questões de 86 a 100 do nosso bloco 4. Então vamos lá. No trecho, regrinha, eu vou resolvendo, vocês dão a pausa, depois vocês apertam o play. No trecho, alguns dos registros são curiosos, a expressão alguns dos indica, a expressão essa aqui, alguns dos registros, indica totalidade do conjunto, partitividade do conjunto, uma exclusão, inclusão universal ou enumeração simples. Alguns dos registros são curiosos. Gente, é uma partitividade, é parte de que a gente chama, tá, gente? Expressões como alguns dos e metades de indicam que o referente é apenas uma parte de um conjunto maior, caracterizando partitividade. Ok? Gente, desculpa, eu já coloquei, já trouxe ela respondida para vocês. Então, o termo embora, ele é um operador argumentativo, porque ele é usado para argumentar, introduz a ideia de concessão. Essa palavra embora, gente, ela introduz uma oração subordinada e verbial concessiva, tá? Que expressa um fato contrário ou inesperado. Agora, sim, o registro da invenção tinha semelhança com o projeto moderno. O verbo, aqui é verbo, erro de digitação, gente, desculpa, destacado exprime. Ele tinha ação pontual do passado, ação contínua ou durativa no passado, certeza no presente, futuro do pretérito ou hipótese do passado. Lembre-se que a ação pontual é aquela que aconteceu no passado uma vez só. Contínua é aquela que durou no passado. Certeza quando a gente fala certeza do modo indicativo. Futuro em relação ao passado. Uma hipótese, se acontecesse alguma coisa. Então, o tempo verbal, pretérito imperfeito do indicativo tinha, expressa uma ação que era contínua ou durativa no passado, sem um ponto final definido. No 89, a máquina de montar prometia garantir o sigilo do leitor. A, ma a máquina de votar prometia garantir o sigilo do leitor. É semanticamente equivalente. Quando eu falo de semanticamente, eu estou falando de sentido, tá? Sentido, que é a interpretação de texto. A máquina de votar prometia proteger a privacidade do eleitor. Então, aqui sigilo é a mesma coisa que privacidade.
Então, sigilo, gente, é sinônimo de privacidade. 90. O emprego do termo ainda e mulheres ainda não podiam votar. Tem a função de, tá? Ainda. Tem a função do que esse ainda? E dúvida, continuidade de um estado de restrição, indicar a intensidade da proibição ou estabelecer uma condição futura ou introduzir um fato irrelevante. Gente, é marcar a quantidade do estado de restrição. O emprego do termo ainda é um advérbio, tá? Ele tem o valor de continuidade do tempo, tá? Então, advérbios são palavras que mudam o sentido de verbos, de nomes e dele próprio, tá? Então, tem de tempo, tem de lugar, tem de modo, tem de dúvida, tem de inclusão, tem e assim por diante. 91. O tipo de texto que tem como principal finalidade a defesa de uma tese com base em argumentos, em fatos e argumentos é narrativo, gente, tem narrador. Descritivo descreve alguma coisa. Injutivo dá conselho ou uma ordem. Dissertativo e argumentativo defende uma tese e tem argumento. E expositivo, ele só fala das coisas, ele não dá opinião nem nada. Então, é dissertativo argumentativo, porque ele tem estrutura e finalidade de defender uma tese, uma opinião, uma ideia central, por meio de argumentos e provas. Concordância verbal, gente, aqui eu quero que está errada, tá? Houve muitas mulheres inventoras, faz anos que estudo patentes, mais de uma mulher registrou invento, não se vê inovações importantes, fomos nós que inventamos. Então, aqui mostra todas aquelas questões que eu trabalhei com vocês de concordância verbal. Então, aqui é o verbo haver, no sentido de existir. Aqui é o verbo fazer, indicando o tempo que passa. Aqui é a expressão parte de uma totalidade. Aqui é a questão do ser, né? Aqui pode ser índice, interpretação do sujeito, pode ser partícula passivadora e assim por diante. E aqui é o pronome o que. O que, gente? O que ele concorda com quem? Com o verbo. Então, qual que eu quero que está incorreta? Então, o que está incorreta é a letra D. Então, aqui, fomos nós que inventamos. Esse nós aqui está concordando com fomos. Tá? Então, vamos lá. Por que está errado? O verbo ver é transitivo direto. Se ele é transdireto, quem vive é algo. O ser é partícula passivadora, certo? Então, o verbo ver tem que concordar com esse sujeito, que a gente chama de sujeito paciente, porque está sofrendo ação. Então, como ele está no plural, o verbo também teria que estar no plural. Ele seria assim: não se veem inovações importantes. Inovações importantes não são vistas. Então, isso que está errado. E fomos aqui mais de uma mulher, aqui é houve, está certo, aqui é singular mesmo, aqui tem que estar no singular também, mais de uma mulher registrou e nós inventamos. Só rapidamente, eu vou refazer esse aqui, gente. Faz, fica no singular, porque está indicando o tempo que passa. Houve, se você colocar existir aqui, ó, existiu mulheres inventoras. Então, houve está no sentido de existir, não vai para o plural. Dá certo. Aqui é uma expressão, é a parte do todo, o verbo pode concordar com mais de uma mulher registrou, então fica tudo singular. Vamos continuar. 93. O termo elas tem como referente. A gente volta lá naquele texto que a gente está trabalhando desde os nossos primeiros dias. Está se referindo a eventos, registros, soluções, mulheres, documentos. Então, como é elas, só pode ser uma dessas duas. Aí você volta no texto e tenta descobrir qual é. Então, ele está retomando o substantivo as mulheres. Quando eu retorno algo que já apareceu no texto, algo que já apareceu antes, a
uma referência anafórica, anafórica, ad anafórica, antes. No trecho, acento que se esterilizava sozinho, ausência de vírgula. Então, a gente está falando aqui de explicativa e restritiva, gente, tá? Então, se eu não tenho vírgula, acento, acento, ó, o acento, ó, o acento. Depois eu poderia repetir, eu repetir de novo, o acento. Esse aqui está se referindo ao acento, tá? Se o que está do lado de um substantivo que já apareceu, então a gente já desconfia que ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome, eu vou ter uma oração subordinada explicativa ou restritiva. Porque para ser coordenado substantiva ou adverbial, teria que estar, esse aqui teria que estar do lado do verbo. E para ser uma coordenada, gente, a coordenada é a oração, coordenada ele teria que também estar iniciando uma oração. Então, é restritiva. Então, a ausência de vírgula indica que ela é restritiva. Então, na restritiva não há vírgula, só na explicativa. O verbo que na norma padrão exige a preposição é verbo, gente, que exige preposição. Lembra que tem nome que exige preposição, que é regência nominal, e verbos também exigem preposição, que são aquela preposição a, preposição de, preposição por, preposição com. Então vamos lá. Quem vê, vê algo, no sentido de enxergar. Quem obedece, obedece a alguém. Quem estuda, estuda algo, não pede. Quem mora, mora em algum lugar. Eu moro na rua. Quem cria, cria algo e não a algo. Então, qual o verbo que a preposição aqui é obrigatória? É o verbo obedecer. Se ele exige preposição, a gente diz que ele é verbo transitivo indireto, porque exige uma preposição. A palavra protagonismo é sinônimo do quê? Então, a gente está falando com palavras sinônimas. Sinônimo é quando a palavra tem o mesmo sentido. Apatia, papel coadjuvante, centralidade da ação. Papel coadjuvante é papel auxiliar. Passividade é pessoa passiva e submissão é submissa. Centralidade, protagonismo é centralidade de atuação. 97. O advérbio muito, em muito diferente dos atuais. Gente, muito é um advérbio de intensidade, tá? Intensidade. Ele não varia também quando está no sentido de advérbio, ele está do lugar é que ele está modificando o sentido de diferente, que é um adjetivo. Então, ele modifica o sentido do substantivo, de um adjetivo, de um verbo, uma oração inteira, uma preposição. Então, assim, se ele tiver muito, você tem que analisar a frase inteira e ver ele perto qual frase que ele está e se ele está mudando o sentido daquela palavra que ele está do lado. Então, adjetivo, o verbo muito intensifica a ideia expressa pelo adjetivo diferente, modificando o sentido dele. 98. O tom geral do texto analisado nos blocos anteriores é caracterizado como meramente panfletário, criticamente depreciativo, apreciativo e de resgate histórico, puramente ficcional, instrucional e injuntivo. O que vocês acham que ele é? O tom geral do texto analisado, desse texto que a gente analisou. Ele é panfletário, depreciativo, apreciativo e de resgate histórico, puramente ficcional, gente, aquele que é totalmente criado, literatura. Instrucional é aquele que é um texto para ensinar a gente a fazer alguma coisa, tipo manual de instrução, receita culinária. Instrucional. Ficcional é literatura, ele é criado. Então, ele tem depreciativo que eu estou criticando de maneira negativa. Panfletário, ele está panfletando, ele está fazendo propaganda. O que vocês acham que ele é? É um apreciativo e de resgate histórico, tá? E agora vamos para 99. O predicativo do sujeito está presente. O predicativo do sujeito, gente, se eu falei em predicativo, eu falei de verbo de ligação. Ser, estar, continuar, andar. E o predicativo do sujeito tem uma característica. Só claro que ele, por exemplo, verbo ser, ele vai parecer conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são.
Parecer. Eu pareço, tu parece, ele parece. Nós parecemos, vós pareceis, eles parecerão. Eles pareceram. Então, observe que isso aqui, gente, tá. Ficou aqui, gente. Isso que não deveria estar aqui, tá? Então, a resposta certa é: o acento é curioso, tá? Ele está qualificando o acento por meio do verbo ligação é. O acento é curioso, como eu falei para vocês. Sem. A oração quando ainda nem podiam votar, dizer, tem a função sintática de objeto direto, sujeito, adjunto adverbial, complemento nominal ou predicativo do sujeito. Quando, se tem quando, gente, já olhe como advérbio, porque é um advérbio de tempo, né? Então vamos lá. O que vocês acham que é? Que é uma construção adverbial temporal e, portanto, em função sintática de adjunto adverbial de tempo. Quando? E finalizou. Então, o que nós podemos concluir agora, finalizando essa aula? Que os substantivos são classificados em próprio ou comum, concreto ou abstrato, simples ou composto, ou coletivo e coletivo. Que o plural do substantivo composto segue algumas regras, quais devem ser estudadas com muita atenção. Por exemplo, palavras com pé de moleque não tem if, somente a primeira palavra, que é a primeira palavra, esse erro de digitação, vai para o plural. A particularidade principal dos numerais é a sua capacidade de qualificar, ordenar, aliada às regras específicas de flexão e concordância, que variam conforme a sua classificação, como a gente aprendeu lá. Os artigos acompanham os substantivos, definindo-os, quando eu uso o, a, os, as, indefinindo-os, quando eu uso uma, uns e umas. Eles são eles, o, a, uma, uns e umas. E os adjetivos qualificam os substantivos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito a aula de hoje e amanhã tem mais, tá? Um abraço e excelente noite.